Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi quando eu encerrei o contrato com uma editora e também algumas estratégias que eu pretendo agora utilizar, aplicar no meu terceiro romance. Eu já estou aí nesse processo de capa e diagramação, coisas que eu acabei não fazendo nos outros dois livros, que eu acho que eu vacilei um pouquinho. Então vem comigo! Como uma boa escritora, estou aqui com um cafezinho aqui na mão para bater esse papo aqui com vocês. Inclusive, gente, já deixa seus comentários aqui. Tudo que eu for falando, se você já aplicaram alguma dessas técnicas, se você já tiveram algum tipo de experiência parecido aqui com a editora, ou nesse caso, sei lá, alguma dica que você queira passar pra gente, esse é o momento da gente bater esse papo. Eu já gravei 2 vídeos aqui no canal falando um pouco sobre esse meu processo aí da escrita, como foi essa publicação dos meus livros, eu abrindo também o meu segundo livro aqui com vocês, e sempre tem comentários muito bons, muito interessantes, então continue fazendo isso, que também me ajuda muito. Também não deixe de curtir e se inscrever nesse canal. Dito isso, sem muita enrolação, vamos que vamos, porque eu quero muito bater esse papo com vocês, porque foram coisas que eu aprendi ao longo desses últimos 3, 4 anos escrevendo um livro, publicando também. E já vamos para o primeiro livro, que foi o Na Trilha da Alma. Eu falei para vocês que eu aprendi algo, né, quando eu encerrei o contrato com a editora. A minha editora, gente, foi a editora Viseu. Já tem um vídeo aqui falando coisas que eu aprendi sobre esse processo de publicação, desse período que eu fiquei com a editora Viseu, né, com esse contrato de 1 ano e meio. Tem um vídeo muito bom, então vai lá conferir também, que tem coisas assim que as pessoas acabam não comentando. E se você quer publicar um livro para uma editora, é muito importante você ir lá verificar, tá? Mas vamos lá, gente. Eu fiquei 1 ano e meio com a editora, não tinha isso que eu descobri depois no contrato, e eu sei que talvez algumas pessoas vão falar que isso até é óbvio, que eu deveria ter parado para pensar. Mas confesso que não. Quando eu comecei com a editora, eu estava tão animada, inspirada e empolgada a publicar, a poder ter uma estratégia de vender os meus livros, que eu não parei para pensar num, e aí se acabar esse contrato? Mas quando acabou, gente, eu tive uma realidade um pouquinho complicada. Por quê? Durante esse período que eu estava no contrato, eu investi no meu marketing. Eu não investi tanto, poderia ter melhorado, sim, poderia. Mas é aquela questão, tempo e dinheiro, né? E, como eu já falei em outro vídeo, eles não dão nenhum apoio voltado para o marketing, no sentido de divulgar os seus livros, de te ajudar quando você posta algum tipo de vídeo, aí republicar, enfim, não tem nada disso. Então, durante esse período, eu contratei aquelas pessoas que vão fazer a leitura do livro e divulgar nas suas redes, sabe? Os meus amigos, sempre que compraram um livro, eu falei, vai lá, dá as estrelinhas, principalmente na Amazon, né, que hoje é uma das grandes ferramentas, plataformas para isso. Vai lá, curte, comenta alguma coisa. E era muito legal, porque mesmo quando eu estava naquele processo de, poxa, eu queria vender mais, quando eu olhava assim no site, eu via os comentários, as estrelinhas, eu ficava muito feliz, muito. Terminei o contrato com a editora, e vai eu lá procurar o meu livro na Amazon. Tipo assim, já tinha encerrado o contrato, vou lá olhar. O meu livro tinha, obviamente, sumido, porque afinal eles que fizeram o cadastro, certo? Mas, gente, todos aqueles comentários, todas aquelas estrelas, as avaliações que tinham no livro também sumiram. E talvez isso seja muito óbvio para você, mas na hora eu não parei para pensar nisso, e para mim foi muito doloroso. Por quê? Muitas pessoas que até comentaram no livro não eram pessoas que eu conhecia, entendeu? Tinha pessoas que falaram, poxa, eu gostei do livro, me indicaram esse livro, achei legal. Pô, eram comentários que deixavam o meu coração, né, quentinho, o coração aí de uma escritora. E as avaliações, as estrelas, tudo isso sumiu. E mesmo sendo óbvio, aquilo ali me deixou muito triste, porque eu pensei, agora eu preciso começar tudo de novo. Eu perdi. Aquelas pessoas que estão ali não vão voltar, não vão pegar e ler novamente o livro, então eu tive que fazer o meu próprio cadastro na Amazon. E confesso que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então me conta aqui se vocês já passaram por uma experiência dessas. Foi algo assim muito frustrante, gente. Quando você para e olha e vê que tá um vazio. Tá um vazio. Tanto que depois que eu coloquei o livro, que eu demorei para postar o meu livro lá, e eu acho que eu tava um pouco desencantada, sabe?
Não tem comentários, não tem estrelas, é um processo. Inclusive, se você quiser comprar aqui, o meu livro está na Amazon, tá? Um preço legal. E aí você já aproveita e faz o quê? Já avalia ali minha obra, já me ajuda, tá? Mas falando nisso, gente, pode parecer uma coisa muito óbvia para vocês, mas para mim realmente não foi. E isso mudou um pouco minha visão do tipo, eu quero realmente tentar por uma editora, porque vai ser para sempre? Não. Então, o que acontece depois? Eu não sei se tem contratos e como estabelecer alguma coisa de você faz o seu cadastro, mantém lá. Eu nunca parei para pensar nisso e não tinha nada no contrato falando sobre. Mas se você começou por uma editora e você pretende sair, tudo que você investiu, inclusive de marketing, de comentários, de pessoas que estão ali avaliando, vai se perder porque some, simplesmente evapora. Gente, eu já falei muito sobre a editora Viseu em um outro vídeo, então não pretendo fazer isso nesse vídeo. Esse foi o único ponto, assim, que mais me deixou triste quando eu encerrei o contrato. Então agora eu vou focar aqui nas estratégias que eu estou elaborando para o meu terceiro livro, porque assim, gente, eu preciso que vocês me digam se eu estou errada pensando com esse pensamento ou não, se vocês já fizeram isso no seu livro para poder melhorar, atrair mais leitores. Então eu vou começar aqui, gente, pelo meu primeiro livro, Na Trilha da Alma. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, apesar de que eu sinto que hoje a minha escrita está muito mais evoluída, muito mais desenvolvida. Esse terceiro romance mesmo que eu finalizei, gente, eu estou muito feliz e muito satisfeita com a forma que eu trabalhei, muito satisfeita com os diálogos, muito satisfeita assim com as minhas descrições. E é claro que tudo isso vem com o tempo. E nessa época aqui, gente, eu era ainda não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha escrito nenhum outro livro antes, nem uma agenda com muitas páginas, nada disso. Mas eu sempre tive essa mente muito criativa e sempre gostei no dia a dia de estar escrevendo, no meu trabalho, eu sempre tive esse prazer. Então eu consegui colocar em prática aqui com esse romance. Mas aonde eu cometi o erro? E quando eu digo erro, não é exatamente uma falha de capa, de sinopse, que é o que eu vou trabalhar aqui com vocês. Mas é porque a forma que eu fiz não foi atraente. A forma que eu coloquei aqui na minha obra não atraiu leitores. E é sobre isso que a gente vai falar. Primeiro, eu vou começar aqui com a sinopse, porque eu acho que algumas pessoas têm dificuldade, né, em fazer a sinopse do livro. Eu sempre tive dificuldade, acho que até que no meu terceiro livro isso eu trabalhei bem, tá? Uma senhora sinopse. Mas o que que acontece aqui com esse meu primeiro romance? Gente, eu fiz uma sinopse aonde eu quis fazer mistérios. Eu quis fazer uma coisa assim, eu não quero colocar esse ponto aqui, eu não quero mostrar tudo para o leitor, eu quero que o leitor seja surpreendido quando ele lê meu livro. Porque tem coisas que vão acontecendo que você fica assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Não esperava que ela tivesse desse jeito, não esperava que o personagem fizesse isso. Só que o que acontece? Eu não sou uma escritora conhecida, certo? Eu não tenho já números de seguidores interessantes onde eu vou falar o meu livro e as pessoas já vão querer comprar e tentar analisar. Então, para que eu vou fazer mistério? Para que eu vou fazer, mas vai ficar bonitinho se eu não mostrar aqui no meu livro o que vai acontecer e vai ficar ótimo. Não, gente. Eu vou colocar aqui até fixado a foto aqui da sinopse do meu livro. Se você para e analisa aqui a minha sinopse, você vai perceber alguns pontos. Ela fez um intercâmbio na Irlanda, ela é musicoterapeuta e ela tinha um namorado que faleceu. 3 pontos. Você fala, isso é suficiente. Gente, essa sinopse, quando eu paro e olho, eu vejo que eu não atraí o leitor. E eu não preciso e não devo fazer uma suspense se eu já não tenho um público envolvente que vai ler por ser eu, entendeu? Jamília, eu sigo ela é uma escritora, gosto já dos livros dela, já vou comprar o livro, vou olhar, tem pouca coisa, pouca informação, mas eu vou comprar e vou fazer a leitura. Não é bem assim, você tem que chegar, e isso eu percebi, vendo a Amazon, tá, gente? Você vai olhar os livros e assim, normalmente quando eu vou olhar um livro, eu leio a sinopse, mas às vezes é por indicação. Né? Então já tem aquelas pessoas que eu sigo, que, gente, o livro foi isso. Então eles dão a própria sinopse ali, às vezes eu acabo nem olhando. Mas esse ano eu comecei, ano passado eu comecei a fazer uma análise mais minuciosa das sinopses, e a galera coloca tudo. Vai acontecer isso, o que não vai acontecer,
não só os gatilhos que tem um livro, que eu acho muito importante também, mas aí fala assim, ela se envolve com essa pessoa aqui, como é o estilo do romance, se vai ser mais devagar, se é mais rápido, se eles são inimigos e depois vão ficar apaixonados. Então, e contam as coisas que eu, lindamente, no meu primeiro romance, eu quis fazer um certo mistério, tipo assim, não vou falar isso aqui não, eu vou deixar isso aqui, mas, sabe? E não é assim. Tanto que eu mudei a sinopse aqui do meu livro, tá? Eu mudei. E eu vou deixar para vocês também agora como é que eu pretendo colocar a sinopse do livro. Eu vou fazer uma alteração. Não só alteração da sinopse, mas eu vou partir depois aqui agora para falar da capa com vocês. Mas a gente percebe aqui que aqui nessa sinopse que eu fiz, eu já mudei alguns pontos. Eu já falei coisas que vocês vão descobrir no decorrer do livro, mas que é importante já colocar aqui. Por quê? Porque meu público, na verdade, as pessoas que estão ali na internet, que vão olhar e que só querem ver um livro e analisam a sinopse, elas precisam entender o que elas querem ler. Elas precisam entender o que elas vão encontrar no livro. E hoje as pessoas estão assim, não sei se é porque as pessoas também estão mais ansiosas e a gente não quer ter muitas surpresas, a gente já quer ter uma noção de como é que vai ser a leitura e o que vai ter na leitura, mas aqui eu falo exatamente isso. Aqui a gente percebe que ela passou por uma tragédia, aqui a gente percebe que ela se apaixonou por alguém chamado Max, que ela não sabia, mas ela encontrou o irmão dele, que é o Ian, né, o irmão gêmeo dele, que ela não sabia. Aí ela fala um pouco sobre as características desse irmão, tá? De fato, aqui no livro, eu não falei que ela é, nessa sinopse, eu não falei que ela é musicoterapeuta, porque eu ainda, nesse momento, vou manter essa capa aqui. Não dá, né? Já estou em processo de capa e diagramação do terceiro livro. Deixa eu me acalmar um pouco, mas depois eu vou alterar essa capa. Mas eu achei que essa sinopse ela é mais gostosa de ler, mais interessante, ela chama mais atenção. Aqui a gente descobre que tem alguns pontos legais na obra. E ainda assim, tem um plot. Assim, acho que é um dos maiores plots do livro, que esse eu não coloquei na sinopse, porque é algo que acontece lá mais pro final. Então, assim, eu acho que essa sinopse é mais envolvente e ela não é tão concisa e superficial como essa sinopse aqui. Então, eu entendi que às vezes a gente precisa ser mais, não ser direto, a gente precisa mostrar de fato o que vai ter no nosso livro, sem perder, aí que vem o desafio, sem perder o sabor e o prazer que o leitor ele vai ter ao descobrir esses pontos no decorrer do livro. Então, a sinopse é algo que eu falei nesse livro. E nesse segundo aqui, gente, olha, eu também falei. Eu vou deixar também a sinopse aqui, eu não vou enrolar muito, mas é exatamente isso. Eu acabo tentando fazer uma coisa mais bonita para deixar algo talvez um pouco mais misterioso, e eu descobri que eu não preciso criar esse mistério. Eu simplesmente preciso ir lá e criar uma sinopse onde as pessoas entendam quais os pontos principais que vão ter nessa história para que elas tenham um prazer em querer ler. Porque se você não é conhecido como eu, gente, não dá para fazer um mistériozinho, eu quero sinopse, que isso não vai atrair leitores, vai atrair as pessoas que te conhecem, vai atrair a sua família que vai querer comprar o livro, muito por você, mas é importante que o leitor, ele veja alguns pontos ali que vão ter no livro e fale, poxa, legal, eu quero isso aqui. Não, achei interessante, vou ler esse livro. Por fim, eu vou falar de mudanças que eu faria nas capas dos meus livros. A gente tem muita coisa ainda para falar sobre isso, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Não esquece de também deixar seus comentários aqui com respeito, porque todo mundo o quê? Tá dando a mão, todo mundo tem que se unir para fazer isso acontecer, tá? Há espaço para todo mundo aí no mundo literário, tá? Mas falando aqui sobre as capas dos meus livros, gente, eu amo as capas dos meus livros. Eu amo. Tudo que tá aqui passou por mim, cada decisão, cada detalhezinho. Para mim isso aqui, ó, é cinema. Ela é musicoterapeuta, tem uma cena maravilhosa dela na praia. As estrelas fazem muito sentido para a vida dela, para a personagem. Ela é musicoterapeuta e ela toca piano. Gente, lindo, 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 lindo. Já falei para vocês também no meu segundo vídeo aqui no canal sobre esse livro, sobre a capa. Então, assim, para mim faz todo sentido. Tem um táxi que é super importante, porque através desse táxi que ela viaja no tempo, ela entra no táxi com uma mulher de quase 40 anos, bem-sucedida, empresária, sai aqui com uma menina de 17 anos, 1999, e assim,
Pra mim faz sentido. Então, assim, tá, se você gostou tanto, por que mudar? Assim, é claro que eu vou mudar principalmente da Trilha na Alma, o tempo que nos separa eu vou manter no site, mas depois eu vou mudar. Porque algumas coisas, principalmente a questão do tom mais escuro hoje, gente, não dá. Até mesmo para ser mais atraente, não é? É melhor tons mais claros. Mas o que é que eu observei? Somente para o gênero de romance, tá? Se é gênero fantasia, suspense policial, gente, assim, eu não sei como é hoje a estética dos livros, mas gênero de romance, se você for analisar 2024, 2023, 2022, enfim, os últimos anos, existe uma estética para esses romances. Eu estou, inclusive, aqui com vários livros aqui ao lado. Vou estar, inclusive, passando também aqui para vocês terem uma noção do que eu quero falar. A gente vai sempre assim, a cena de algum momento, o personagem, né, os dois, o casal ali na sempre bem destacado no livro, tons interessantes, tons claros. As pessoas estão trabalhando muito com essa estética como se fosse o desenho, né, dos livros. Então, a gente não tem visto mais pessoas reais ou até mesmo de inteligência artificial nas capas. Tem muitos na Amazon, mas a maior parte são livros assim, com tons mais claros, tons mais fofos. Inclusive, já foi uma crítica de muitas pessoas, porque às vezes a capa parece uma coisa tão mais doce, tão mais menos adulta, assim, a temática, né, pela capa, e às vezes tem cenas até mais pesadas, mais hot, com gatilhos. Então, assim, as pessoas meio que, a capa não necessariamente diz o que tem ali no conteúdo ali do livro. Mas eu percebi que os meus livros, as minhas capas, falam um pouco sobre isso. Você tá entendendo? Aqui eu poderia ter feito muito diferente. Aqui eu também poderia ter feito diferente. Mas eu não me arrependo. É uma sensação assim contraditória. Eu acho muito lindas. Eu quero muito tê-las aqui comigo, essas capas. Mas eu entendo que às vezes para venda, para você atrair, você tem que seguir um fluxo. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar comigo, você tem que ser fiel às suas escolhas. Inclusive, tô aqui, gente, amo, vou voltar comigo para sempre, no meu coraçãozinho, mas se eu quero realmente atrair mais leitores para minha obra, eu preciso entender e compreender como isso está sendo feito através das capas. E é por isso que no meu terceiro livro eu estou pegando todas as referências, porque eu quero trabalhar dessa forma. Tanto que quando eu estiver aqui com o meu livro, eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz, vou mostrar como é a questão da história também. Mas assim, gente, eu percebi que eu precisava entrar nessa mesma onda para que quando o meu livro chegue lá, pela capa já seja interessante, a pessoa olha a sinopse, veja, olha, isso aqui vai estar na sinopse, eu vou estar sendo muito mais direta no livro e vou falar mais pontos interessantes que vão ocorrer ali, para que isso seja mais atraente. Dentro de milhões e milhões de livros que tem ali na Amazon, o meu livro ele tem um destaque, o meu livro ele seja interessante para a pessoa que está procurando ali um bom romance para poder ler. Então, esses são os pontos que eu estou trabalhando nesse primeiro momento aqui no meu livro, que eu quero conversar e compartilhar com vocês. Me conte se vocês acham que vai fazer alguma diferença ou não. Se de fato, se eu mudar um pouco, isso vai atrair mais leitores, ou você acha que não vai mudar muito? Eu espero que não, né, gente? A gente vai trabalhando com o que a gente pode para tentar melhorar realmente. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esses meus dois romances, né, deixa eu fazer aqui o meu peixe. Veja na Amazon, gente, tem a sinopse, fala tudo direitinho. E lembre, tá? Se você realmente for ler, não custa nada deixar um comentáriozinho, uma avaliação, que isso me ajuda muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários aqui a opinião de vocês e até o próximo. Beijo, tchau, tchau.